Enfim, mas é por isso que é tão importante a gente falar sobre bullying, porque a maioria das vezes as pessoas elas julgam muito pela aparência, né? Que o outro tá bem, que o outro é sempre poderosão, né? Aquela pessoa que pratica bullying, por exemplo. Né? E a maioria das pessoas pensa, por exemplo, que esse tipo de pessoa não sofre. E não é bem assim, não é bem assim. E, gente, eu confesso que eu também fiquei um pouco chateada porque me mandaram algumas lives. Adriana, gente, ela costuma demorar. Acho que eu achei ela aqui. Agora vamos, sem enrolação. O pessoal tá chegando. Oi, mãe, minha cunhada. Adriana, me aceite? Aê, eu vou te chamar de novo porque você não me aceitou. Aceita aí que eu te convidei. Ah, certas pessoas conhecem muitas pessoas que faz bullying, só que eu dou o conselho e não tomo. Tá, legal. Vai ser bem interessante para você, Bia, essa live. Fique aí até o final. E a de amanhã também, gente. Adriana, eu acho que você não me aceitou aí, tá? Você não conseguiu me aceitar ainda. Aqui para mim aparece como convite. A partir do momento que você conseguir me aceitar, você vai aparecer aqui na tela. Legal, Bia. Muito bom. E é maravilhoso você estar aqui também. Por quê? Porque eu acredito que essa página ela pode ser. Agora apareceu para mim convidar ela de novo. Eu acredito que essa página. Aí eu acho que deu certo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Adriana, para mim aparece preto aqui. Deve estar carregando, né? Deu uma repaginada na cara, né, gente? Porque hoje de manhã tava. Nossa Senhora, Jesus Cristo, vocês não são obrigados a ver minha cara assim, não. Não estamos conseguindo, Dri. Será que é a sua internet aí? Agora apareceu um computador. Vira a tela. Isso. Eu não tô te escutando. Fala alguma coisa. Dri, fala alguma coisa para eu ver se eu te escuto. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela, para ver se ela me responde. Ó, acho que ela saiu. Vou convidar de novo. Esses erros acontecem, né, gente? Só um pouquinho de paciência na internet. É tudo assim mesmo. Ao vivo é tudo assim mesmo. E vocês estão de quarentena, né? O que vocês vão fazer sexta-feira à noite? Aprender sobre bullying. Não tô encontrando ela aqui, não. Acho que ela caiu até do Instagram. Hoje a internet passou por uma instabilidade. Eu fiquei até sem meu WhatsApp. O pessoal do trabalho não conseguia falar comigo. Adriana, não consigo, não consigo. Gente, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou tocando aqui a live até ela conseguir acenar, fazer alguma coisa aí, tá bom? Adri, quando você conseguir acionar,
Coloca aqui para participar da live, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos seguindo, explicando para vocês mais ou menos quem é a Adriana, tá? A Adriana é uma das mães que é mãe de uma vítima da tragédia de Realengo que aconteceu em 7 de abril de 2011. Né? Esse momento me marcou muito, porque naquele momento eu estava almoçando com a minha mãe e tal, e eu era uma estudante de jornalismo naquela época, não imaginava na hora que eu estava assistindo a televisão, por exemplo, nem vendo aquela notícia, eu não imaginava cobrir Realengo um ano depois. Eu fiquei afetada, eu confesso, na hora, né? Porque eu fiquei me perguntando quais seriam os fatores motivadores, né? Por que que uma escola, questões que eu sempre achei importante por que que uma escola onde deveria se ensinar e aprender o respeito, os valores, né? Seria alvo de uma tremenda tragédia. Não foi só lá, infelizmente, é bom deixar frisado aqui, aconteceu também em Taiúva. 8 anos antes de Realengo, eu cobri Taiúva. Isso vai ser falado amanhã. Vou te chamar, Adri. Vou te chamar. E a Adriana, ela tem feito um trabalho muito bonito nesses 10 anos. Depois que aconteceu a tragédia, depois de um ano, eu resolvi fazer meu TCC sobre educação, onde o meu orientador, Adri, eu não estou te encontrando aqui, pede para participar da live. Deixa eu ver aqui. Não, não foi, não. Não estou te encontrando, não. É, E aí, depois desse um ano, entrar ao vivo com a Adriana. Vamos lá. E aí, depois desse episódio, eu queria falar sobre educação e me orienta. Entrou. Aê, Ah, mulher! até que foi. Que dificuldade! Até que, imagina, dificuldade acontece. E aí, tudo bem? Que felicidade te ver, mesmo que distante, Ah, assim, pela câmera. como é bom, né? É, Saudade di- sua danada. Diante de tudo que a gente está vivendo, né? A gente se sente feliz em falar com os nossos amigos e aquelas pessoas que a gente admira, Verdade. A gente está né? vivendo momentos muito difíceis. Dri, infelizmente é. E aí, vamos falar, né, de assuntos. A gente vai tentar não deixar essa live tão pesada, falando sobre aqueles momentos tristes, né, de 10 anos, mas vamos Sim, falar das suas batalhas aí, da sua garra, da sua experiência, de tudo que você já tem nesses 10 anos. vamos falar, né? É, Então, então, se apresente aí, fale um pouquinho de você, o que você tem feito depois aí ao longo desses 10 anos de Realengo que aconteceu. Eu já sei, assim, grande parte da sua história, mas muita gente que está assistindo aqui não sabe. logo depois do acontecido, né, nós montamos uma associação, que é a Associação dos Familiares e Amigos dos Anjos de Realengo. Uniu-se todos os familiares que foram vitimados naquela tragédia. Iniciamos com os pais das crianças que faleceram e logo em seguida vieram os pais das crianças que sobreviveram. E aí ali nós iniciamos uma luta, né? Nós não podíamos deixar que uma tragédia que abalou o país, uma tragédia tão grande quanto aquela, até ali o momento era a primeira tragédia, né, no nosso país que chocou, porque já tinha acontecido uma em Itaúba, mas não era Mas não era o nível, tão né? grande, né? E ali a gente iniciou.
Nós tínhamos que fazer alguma coisa, algo, né? E ali nós iniciamos uma luta, logo em seguida. Foi logo em seguida. Nós começamos a nos reunir, né? A dor era muito grande, era muito intenso tudo que estávamos vivendo. Cada hora era uma coisa. E aí E nós começamos. ainda, e Pode ainda falar. é um processo, e ainda é um processo difícil, né, Dri? É um Apesar de processo 10 anos, muito difícil, apesar de 10 anos. É como se fosse ontem. É como se tivesse acontecido ontem, né? A luta ainda é e a, muito grande. e a associação ela se mantém até hoje. Essa associação ela tenta auxílio para os outros parentes, né? Para as vítimas que sobreviveram. E, e a luta também referente à melhora contra a violência nas escolas, né? Sim, sim. Há uma luta muito grande, porque nós lutamos por mudança, né? Nós precisamos fazer trabalho com prevenção dentro das escolas. Não podemos mais fechar os olhos para o que está acontecendo ali dentro. Até então, logo assim que aconteceu, o que, que eu esperava? Eu esperava que mudaria muita coisa na educação pelo que aconteceu. Nós teríamos uma escola com mais segurança, enfim. Só que se passaram 10 anos e nada disso aconteceu, né? É uma luta muito Infe- grande, nós precisamos, infelizmente. Infelizmente voltou a acontecer, né, Voltou a Dri? Que acontecer foi em Suzano, né? várias vezes, né? Suzano foi a última vez, porque aconteceu em Goiânia, em Goiás, aconteceu no Paraná, e assim, e por último em Suzano. Então a gente vê que ali as nossas autoridades não tomaram a menor Atitude. atitude, não fizeram nada, era tudo blá blá blá. Todo mundo perto, todo mundo falava, todo mundo fazia alguma coisa de concreto, ninguém fazia. E nós não parávamos de gritar. Nós gritávamos o tempo todo que precisávamos fazer trabalho com prevenção, que logo em seguida poderia acontecer em outras escolas. Enfim, é uma luta muito grande. Todo dia 7 de abril, né, que é a data que aconteceu o fato, nós fazemos um movimento ali próximo ao colégio, né? Lembrar e reagir, esquecer a permitir, e cada vez que eu lembro essa história, reagindo, pedindo mudança, fazendo algo para que outras crianças e outras famílias não passem por uma situação dessa. E cada vez que a gente não quer falar sobre isso, que a gente quer jogar essa sujeira para debaixo do tapete, a gente permite que aconteça outras e outras e outras vezes, né? Eu, Tem gente que acha que é até chata, ai, fica falando sobre bullying, fica falando sobre violência, não sei o quê. Mas aí, na hora que acontece, as pessoas não compreendem que isso era necessário, né? Pois é, algumas pessoas acham, nossa, outro evento para chorar, para relembrar uma coisa terrível, vamos lembrar disso, falar sobre isso. Não, gente, é necessário. Tanto é que aconteceu novamente. E se nós não fizermos trabalho, se nós não cobrarmos das nossas autoridades, se nós não nos unirmos, daqui a pouco é outra escola, é outras crianças. Pode ser um parente seu, pode ser um amigo, pode ser um filho. Então nós temos que fazer algo, nós temos que nos unir, sabe? Odri, mas ao longo dessa trajetória, tiveram coisas boas, né, também. Por exemplo, a lei Hoje. anti-bullying, né? A lei anti-bullying, para quem não sabe, existe agora uma lei que pune realmente o bullying como um assédio, né? Porque o bullying é um tipo de assédio moral, né? Então, e graças a Adriana, que a Adriana foi até para Brasília, gente. Essa mulher é Já incrível. rodei tanto, já rodei tanto, eu não parei um só minuto, né? Eu sei. História, troquei o luto pela luta mesmo. A gente tinha que fazer alguma coisa, porque essas crianças foram embora, eles deixaram realmente um legado de mudança, sabe? A gente não pode deixar que a morte dessas crianças seja em vão. E é isso que eu trago na memória, sabe? Minha filha não pode ter morrido em vão, dentro de uma escola sobre lápis e caderno. Não pode. Então a gente inicia essa luta e briga mesmo com muita garra.
além da lei anti-bullying, a gente tem uma lei nacional, que é a do anti-bullying. A gente tem a lei Luísa Paula, né? Porque a gente foram acontecendo várias coisas e acabo descobrindo crianças tão pequenininhas, de 5 anos, que está iniciando ainda na escola e está sofrendo bullying, está passando por problema. E aí eu acabo conhecendo uma criança, acabei conhecendo várias histórias. E aí o que a gente faz? Eu começo a pensar em trabalhos voltados para os pequenininhos. Isso é muito importante você falar, porque as pessoas acham que o bullying ele é feito só por pessoas mais velhas, adolescentes, né? E não, o bullying ele está presente por ser um fator social, onde tem muita Sim, gente, onde tem mais, inclusive a criança na creche ela pode fazer isso. Então a educação dos pais é muito importante. verdade, porque assim, tudo começa, sabe, com as nossas crianças, eles repetem o que vê. Eles estão repetindo um ato que eles viram, sabe? Eu acho que os pais precisam ficar muito atentos. Exatamente, Dri. As crianças repetem o que vê na família. O que vê uma mãe falando mal do vizinho e ao mesmo tempo fingindo que nada aconteceu. Vê um pai brigando com autoridade e aí o próprio filho às vezes não respeita o professor, né? O Daniel aqui falou para você: sinto muito por sua dor, por suas dores com relação a toda a sua família. Obrigada por estar aqui contribuindo com essas reflexões com a prevenção de outras tragédias. Ô, Daniel, eu que te Ó, agradeço, carinho, e o conto com você no. Diógenes também. É, o Daniel é Ô, psicólogo e o Diógenes também entrou aqui. Que ô, prestígio gente, tá tê-lo. gente boa. Que, ó, tô prestigiada mesmo. Ah, você é muito prestigiada. Odri, E então, aí, você estava falando que é um ato que a criança vê os pais fazendo, né? sim, as crianças repetem o que os adultos fazem, né? Então, quando uma criança de 5 anos, 4, comete uma violência tão grande quanto uma outra criança, a ponto de deixar a criança, por exemplo, que eu conheci, ela já não queria mais ir para a escola, ela já não estava dormindo, já estava comendo, estava passando por uma situação muito delicada, uma menina pequenininha, para você ver o terror que a outra conseguiu colocar na menina. Então, assim, aí a gente criou a lei Luísa Paula, né? Que a gente começa a falar de valores humanos já nos anos iniciais dentro das escolas. As nossas crianças precisam crescerem com princípios, a respeitar o outro, né? Respeitar a vida, seja ela de toda e qualquer forma, sabe? Desde o animalzinho até o ser humano. Então a gente precisa botar isso na cabeça das nossas crianças, a gente precisa trabalhar com elas. E aí foi uma luta, mas conseguimos. E temos uma outra lei estadual aqui no Rio de Janeiro, que é a gente tem uma semana inteira, Essa eu não tô sabendo. é a lei 7409. É uma lei estadual, é uma Sim. semana inteira de trabalhos voltados contra o bullying, violência no âmbito escolar, trabalhos de prevenção, tanto nas escolas estaduais, municipais e privadas. E aí a gente vai É, correndo atrás. Então, a gente vai fazendo. Agora a gente precisa fazer essas leis acontecerem, serem cobradas, né? A lei não pode só existir, ela tem que como acontecer. os assistentes sociais, né, Dri? Trazer também a questão dos assistentes sociais e psicólogos também para dentro das escolas, E né? quando nós iniciamos, era o que nós ainda lutamos e continuamos lutando, porque ainda não vimos isso acontecer. A importância deles dentro da escola, sabe? A gente não pode banalizar e deixar os psicólogos. Ah, não, vai lá no posto de saúde, vai. Não, a gente precisa deles dentro da escola. Já foi claro, não sei nem o porquê isso ainda está em discussão, sabe? E É um fato que todo mundo sabe que é necessário, que precisa e que é importante. Então, vamos continuar lutando, vamos continuar brigando. tá. Rodrigo, qual foi seu maior aprendizado, assim, nesses 10 anos?
da O meu tragédia? maior aprendizado nesses 10 anos é que a gente não deve parar. Sabe por quê? Porque o problema, ele existe, ele é real. Muita coisa que antes disso tudo acontecer, eu não olhava com tanta atenção, hoje eu Você pode falar o percebo, quê? Você pode falar o quê que eram essas coisas? principalmente quanto ao bullying, quanto à violência dentro da escola, quanto ao racismo, sabe? A gente às vezes ignora, sabe? Passa assim despercebido como uma brincadeira de uma criança. E não, é sério, é Às sério. vezes Isso para os mim fica de pais. aprendizado para que a gente precise, para que nós possamos ficar atentos e os pais, sabe, ficar muito, muito, muito atento e alerta quanto a isso. Deveria ter mais trabalhos feitos dentro das nossas escolas, muito mais. E vou te falar, não é só com as crianças, não. É com os pais também, com o corpo docente da escola. Nós Tá, precisamos falar sobre isso. tá. Odri, o Daniel tá perguntando aqui, durante a pandemia, se a gente puder falar, como seguiram essas iniciativas, as ações durante o distanciamento social, né, dos alunos nas escolas? É, no máximo, assim, o que a gente tem feito, né, e o que tem como fazer agora live. Só que eu percebo que as escolas em si, pelo menos aqui em Ribeirão, depois você pode falar a tua experiência aí no Rio, mas pelo menos, Daniel, aqui em Ribeirão Preto, eu observo que tem caído muito, né? Fui chamado ano passado para algumas lives, mas e uma escola só me chamou durante esse tempo todo de pandemia para falar com os pais, né? Para falar com toda a escola. Infelizmente, com o distanciamento, as pessoas acham que isso acabou, né? De fato. Porque, sim, a nossa maior prioridade agora é a pandemia, é salvar vidas, né? Mas eu observo também que, ao mesmo tempo em que a pandemia, em que a gente deu essa amenizada, os pais ficaram mais próximos dos filhos. Porque antigamente, né, Dri, os pais, antigamente, o que que os filhos chegavam e ficava, trocava-se muita pouca conversa, muito pouco diálogo, e agora convivendo com eles ali todos os dias, o diálogo fica mais aberto, o olhar fica mais aberto. Assim, é claro que existem crianças que os pais, infelizmente, vivem um fator de negligenciamento, que às vezes o filho não entra nem numa aula online, né? Mas a maioria, grande parte que eu percebo, pelo menos tem se aproximado do seu filho, que é isso que é o mais importante, né, Dri? Eu Sim. não sei como tá aí no Rio, né? Aqui no Rio não está diferente, não, sabe? A gente está vivendo um momento assim muito delicado no mundo inteiro, né? Para falar sobre a educação, continuar falando sobre as prevenções que devem ser tomadas. É live mesmo. Eu tive a oportunidade. Infeliz... Agora, infelizmente, não vai dar para fazer, né, Dri? A questão dos 10 anos, né? Ou você. Gente, a pessoa aqui não para, né? Tem A gente novidades? tem Olha, novidades em primeira mão aí para vocês. nós estamos tentando uma ação, mas aí a gente ainda tá trabalhando para que isso aconteça. E assim que eu tiver, eu vou Ah, você não direto mandar pode para vocês, mas falar. já tá tudo caminhando para dar certo. Olha, ela tá fugindo da jornalista aqui, ela não quer falar. Queria dar em primeira mão aqui Então para a gente não você. pode deixar, a gente não pode deixar que o dia 7 de abril passe em branco, sabe? Virou uma bandeira, uma luta. Então, ano passado nós tivemos também, era o início da pandemia, né, aqui no Rio de Janeiro, e aí nós não podíamos fazer nada, e nós soltamos vários balões brancos lá na Praça dos Anjos, com a presença da polícia e com quase ninguém.
sabe? Uma E meia dúzia teve a de pessoas. questão do acender e apagar as luzes As também, luzes né, de também. casa. Então, assim, as ações a gente não deixa de fazer, a gente precisa botar em prática. Esse ano a gente está preparando uma ação bem bacana, bem, como é que eu vou dizer para vocês? Que vai chamar a atenção de todos, mas de uma maneira que a gente tenha todo o cuidado, né, quanto o que nós estamos vivendo, que é o Covid. Esse distanciamento, então, assim, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Por isso que eu ainda não tô passando para vocês agora de primeira mão, porque a gente está estudando bem para que tudo dê certo. Sim, Mas com tá certeza não vai certo. passar de ano. Tá certo, você tá certa. Vamos estudar, vamos ver as possibilidades, mas Pois é, pois é. é importante trazer para as pessoas que isso não é um culto ao passado, né? Que isso não é um velamento eterno, muito pelo contrário, né? Eu acho assim que A questões luta. importantíssimas é uma luta, né? E ao mesmo tempo falar do que aconteceu é uma prevenção, porque quando a gente esquece do que acontece, a gente repete no futuro, infelizmente. Se a gente não está claro, não está bem claro na sua mente ali o passado e entendível o que aconteceu no passado, infelizmente o futuro É. não é diferente, né? Precisamos Então não mesmo. País sem memória é país sem história, né? Nós é, precisamos ter a memória virou uma história. É claro que eu não tenho orgulho, Dri, e nem você, de falar que a gente faz parte nenhuma. dessa história. Não Não queria temos, nunca não. estar aqui contando essa história, não queria nunca estar nesse lugar. Mas, infelizmente, a gente precisa falar. A gente não Mas pode. aconteceu né, não dá para negar, não dá para negar o que aconteceu. E aí a gente aprendeu tanto de uma maneira que a gente quer trazer para as pessoas um pouco de conscientização, né, Dri? Uhum. Um mínimo de conscientização, que é o Pois que a é, gente. quando a gente lembra, é o que eu muito peço às pessoas, e quando eles lembrarem desse dia 7 de abril, ou de qualquer outra tragédia, como a de Suzano, como a de Goiás, né, do Paraná, enfim, faça um minuto, sabe? Um minuto de conscientização. Vamos parar, vamos fazer um minuto, e o que nós estamos fazendo para que isso não aconteça? O que nós vamos fazer para mudar essa história? Para nós não perdermos outras e outras e outras crianças, sabe? Outros e outros adolescentes. Para não manchar as nossas escolas, o nosso país, a gente precisa fazer algo. Já que os governantes, já que a gente espera que alguém se mova, né, diante de Sim, tudo isso, e infelizmente não tem acontecido, né, Dri? O sim, mínimo que está ao nosso alcance e ao seu alcance, que estiver aí também, a gente pode fazer, né, Dri? Só que verdade. ao mesmo tempo, Dri, eu fico muito preocupada, porque, assim, como jornalista, eu vejo o quanto que o bullying ele está sendo banalizado pelas pessoas. Primeiro, porque eles não compreendem ainda, deu para perceber que eles não compreendem o que é o fator bullying, né? Eles ainda trocam por brincadeira, xingamentos, e não é bem assim, né, Dri? E assim, pelo que eu observei, né? E graças a Deus vocês não têm nenhuma raiva diante do agressor, né? Que isso vocês passaram para mim diante de tudo que eu escrevia, a compreensão de toda a vida que ele teve, né? Do que ele viveu. Não trazendo ele como é que fala? Claro que tem responsabilidade. É claro que tem responsabilidade, mas a gente precisa trazer o quê? Um olhar empático para essas pessoas que estão a ponto de explodir, né? E que tiram a vida das outras pessoas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado na maneira como a gente fala sobre o bullying e também sobre o suicídio,
Porque às vezes a gente banaliza, às vezes fala assim, ah, é falta de fé, ou bullying é falta de apanhar em casa, né? Coisas que eu tenho ouvido por aí, falta de um. Acho que os pais têm que estar muito presentes na vida dos filhos, né? Eles precisam estar atentos, eles precisam observar cada passo de seus filhos, o que que estão fazendo trancado dentro de um quarto, o que que estão fazendo no celular. É ser mãe, é ser pai de verdade, para que nós Eu ia possamos evitar problemas muito maiores. Eu ia te perguntar isso. O que que um pai ou uma mãe né, que percebe que o filho ele está sofrendo bullying, por exemplo, ele pode fazer você como uma mãe, né? E ainda é mãe do... Eu esqueci o nome do seu filho, Carlos, do Carlos. Carlos, né? Que também não deve ser tão simples para ele, né? Enfim, não cheguei a mencionar isso, não sei como é que está essa questão para ele hoje, mas o que você me falou já que tem mudado o seu olhar, né, como mãe, como os outros pais que podem assistir essa live, ou os filhos mesmo, podem mudar esse olhar diante das coisas que a gente não enxerga no dia a dia. Pois é o que eu te falei, né? Eu acho que os pais têm que estar muito presentes na vida do filho. Os adolescentes, as crianças precisam olhar o outro, sabe? Como se fosse, eu não vou fazer com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Quando nós começarmos a nos preocupar, né? Nos preocuparmos com o próximo, tudo muda, tudo vai ser diferente. É não banalizar o outro, sabe? A vida, a gente precisa ter mais amor, amor ao próximo. E isso a gente vai ter que os próprios pais, sabe? A escola. Isso é um trabalho que não é feito só. Ah, eu ouvi muito isso, a culpa é da escola, a culpa é do professor, a culpa é do... Não, a culpa é de todos nós que estamos assistindo isso e não estamos fazendo nada, sabe? Eu acho que a culpa não é do governante, a culpa não é da escola, a culpa não é dos pais, a culpa é de todos. Vamos todos sentarmos, vamos debater, vamos conversarmos, vamos discutir o que fazer para mudar uma situação como essa, sabe? É importante, é necessário. A gente não pode mais fingir que isso não está acontecendo. Porque não é verdade, não é verdade. E todo mundo sabe que não é verdade. Dri, eu assisti uma live esses dias de um professor que falou da importância da escola, né? E ele cita a questão de Suzano, que uma briga de pai e mãe, por exemplo, aconteceu dentro da casa desse aluno. Nem foi uma briga muito séria, enfim, foi uma briga pontual. E aí esse aluno, ele foi para onde? Para a escola. Na hora em que estava acontecendo o fato, ele correu e foi para a escola, contou, né, para os professores, enfim, ele foi acolhido. Isso foi muito bacana, por quê? Porque depois eles tiveram a possibilidade da escola conversar com os pais, né? E aí ele falou uma coisa muito importante que a gente não fala também, que é a relação da família, por exemplo, aquele aluno em que passa por dificuldades, né, na família, que não é tão simples, nenhuma família é perfeita, né, nenhuma família é comercial de margarina, e tem famílias que chegam a ter uns casos mais graves, né, é, ele já vai ali com o emocional complicado para a escola, né? E ali na escola ele gostaria de ser amparado. De repente os alunos, os colegas fazem bullying, então ele não tem para onde correr, né? Ele não tem para onde recorrer. Falei, Luísa Paula, né? Que as nossas crianças, né, já comecem desde os anos iniciais, gente. A gente já precisa implantar valores nas nossas crianças, já iniciando nas escolas, sabe? Eles precisam se sentir acolhidos, amparados, eles precisam confiar. Isso é importante tanto para o professor
quanto para o aluno, quanto para a família. Então a gente precisa, é simples, é olhar para o outro com mais amor. É isso, é perceber o que está acontecendo. Tem Muitas duas crianças pessoas. têm de casa com problema, por isso a importância do psicólogo também dentro da escola. Isso. E Tem quando duas pessoas querendo participar aqui da live. A vovó, saiu. E a Luísa, Luísa Aguilar, aceita? Vamos ver o que que ela tem para nos dizer. Oi, Luísa. Ela não quis. Eu acho que pode ter clicado errado em algum momento, tá? Então, Dri, e aí você estava me falando, né, que essa lei, mas essa lei ela funciona só no Rio de Janeiro ou ela é pode uma lei ser, municipal, mas pode, a gente vai lutar para que ela, né, seja uma lei aí nacional. tá certo. É importante. E para o futuro, né, que eu sei que você não para, eu sei que você não descansa, essa mulher já foi em programas, a Fátima Bernardes, já foi, assim, eu lembro que eu vi uma foto sua com aquele escritor, autor de Columbine, quando ele veio para o Brasil, né? Ele falou uma coisa que me tocou muito, mas muito, muito, muito. Em muitas situações eu falei, quer saber? Eu não vou falar mais sobre isso, não. E aí, e aí, eu até falei isso pro Diógenes há um tempo, e aí ele falou, não, mas quando você estiver assim, você só descansa. E aí, naquele dia que eu tava meio assim, eu vi sua foto com ele, e, e ele escreveu a mesma coisa que eu senti quando te abracei há 10 anos atrás, antes de escrever o livro, que foi eu jamais vou me esquecer do abraço dessa mulher. Claro que em inglês, né? Ele colocou isso. E, e eu falei, caramba, ele sentiu a mesma coisa, né? Ele faz também essas palestras lá nos Estados Faz Unidos, um porque trabalho faz um incrível. trabalho muito bacana, muito legal. No futuro, vamos ver se a gente melhora o nosso inglês, a gente traz ele para uma Não é? live, quem Precisa, né? sabe? Vamos, Quem vamos. sabe, né? A oportunidade está aí. E ele faz esse trabalho muito bonito de prevenção lá também. Infelizmente, lá também tem um processo muito complicado. Lá eu acho que é até pior esse processo de bullying, né, Lá, Dri? lá é muito delicado. Por conta dessa Não, olha, facilidade das armas, né? Enfim, e que infelizmente o nosso país também está está sofrendo isso agora. muito. Quando nós iniciamos, uma das nossas bandeiras era essa, né? Também, porque, assim, quando a gente fala de realengo, a gente não fala só de bullying. Houve vários crimes em um só, né? A gente vem aí com o crime do tráfico de armas, a facilidade de você conseguir uma arma, foi tudo muito fácil. E hoje a gente se depara com uma situação dessa, né, que a gente está vivendo, e é muito triste, porque a gente sabe as consequências de que E, isso vai tomar, né? Vem e tomando, na verdade, a gente já vive isso. nós, assim, nós não temos o emocional, infelizmente, né, para Não, lidar com não, isso. nós estamos vivendo E, e as pessoas precisam entender que isso não se trata de governo, isso se trata do ser humano, né? Por mais tranquila que eu seja, tem momentos em que eu vou perder minha cabeça, em que eu vou ser estúpida com alguém, que eu vou, né? Enfim, a gente não quer ninguém perfeito, mas não é isso. É que as pessoas elas precisam se voltar para si para ter noção, né, daquela emoção que ela está vivendo, qual é o principal valor que, no nosso caso, é o respeito e amor à vida, né? Uma sim, pessoa que tem esses princípios e outra, a arma.
por trás de alguém é um método de defesa porque ele precisa se defender de algo, né? Às vezes até de si próprio. Então, não é o melhor argumento, não é a melhor forma de se evitar a quantidade de violência, principalmente nas escolas, né? Que muita gente não sabe, mas existem, como você mesma citou no começo, tragédias pontuais, que isso não se resume, porque foi poucas pessoas, porque foi um ou outro. Vai lá viver a vida dessa pessoa no dia a dia, né? Uhum. Ficar na cadeira de rodas, né? O sofrimento que é isso. Durante, ao longo de 10 anos, eu esqueci o nome dela, a Tayane, Tayane, Tayane. que precisa de insumo do governo, né, diariamente. Então, não é uma tragédia que aconteceu ali 10 anos e E se acabou e dissipou. pronto. Não. Ela tem consequências grandes, problemas sérios. A gente vive aqui problemas ainda muito graves de psicologicamente, as crianças, Sim, tanto fisicamente, familiares que ainda não se recuperou, não melhorou. Então, assim, não é uma coisa que aconteceu e acabou. As consequências exatamente. daquela tragédia, né, foram muito grandes, muito grandes. Apesar de, né, as pessoas falam, mas já se passou 10 anos, mas as consequências ainda estão aí. E Muito, muito principalmente as vivo. psicológicas, né? Sim, Principalmente as sim, psicológicas. Que às sim. vezes a gente acha que o bullying, por isso que eu escutei e fiquei É um indignada, trauma que pro resto da vida, né? Para ele é, viver. eu fiquei indignada que eu ouvi de uma pessoa, a palavra ela não fere, como não fere? A palavra não fere. Como não fere? Palavra mal colocada, você leva uma pessoa a cometer um suicídio, Pois sabe? é É muito um ser sério. humano. Isso é muito sério, Dri. É muito sério. Não se cria autoestima à base ó, você tem que ser forte, ó, você tem que ser macho, ó, você tem. Não, Uhum. não se cria autoestima assim. Isso Sim, não é autoestima. Ah, você não tem que ligar porque os outros falam. Não, às vezes, Dri, é importante a gente ligar e entender por que que eu ligo, né? Entender que aquilo não foi bom e falar para a pessoa, se colocar para aquela pessoa. Existem formas de falar. Isso é muito sério. Então, as pessoas hoje em dia elas levam bullying e tentam enfiar autoestima. Porque quem sofre bullying é porque não tem autoestima. Claro, mas assim, desenvolvida no caso, mas você não vai criar essa autoestima à força. Não é tão uma receita de bolo, Dri, que eu pego assim um ingrediente e falo, ó, tá vendo aqui, filho? Agora você não vai aceitar tal coisa. uhum. E aí aquela criança, para ela, não tá nem fazendo sentido. Porque ela não conseguiu entender, Dri, que ela precisa entender os sentimentos dela, externar esse Uhum. sentimento, às vezes não gostou, falar para o próprio pai. Essa criança, às vezes, que o pai faz isso, ou você não deve se importar, você não tem que se ligar porque os outros falam, porque é isso, porque é aquilo. Isso não é autoestima. Essa criança, ela não vai desabafar com seu próprio pai, porque assim, ela nunca vai falar que pai, fiquei triste, fiquei decepcionado, porque o pai vai chamar de marica. E eu vejo pais fazendo isso é muito grave, é muito sério. É, verdade. A gente tem que, é o que eu falei com você, né? Ele vem falando. A gente não tem que trabalhar só as nossas crianças. É principalmente a família, os pais. Quando a gente traz para debate, não pode trazer para o debate só as crianças. A gente precisa trazer os pais. A gente precisa entender o que está acontecendo e eles precisam entender o que se passa, sabe? Muitos pais, infelizmente, é ausente, é super ausente da vida do filho.
né? A gente é tantas histórias, e se pararmos para ficar contando aqui as histórias, vamos levar dias e dias e dias. Mas toda essa minha caminhada eu encontrei muita situação de olhar e dizer assim, pelo amor de Deus, sabe? Né? O problema não é o Vamos garoto, não é a educar os garota, nossos pais. o problema está vindo de casa. Então, Vamos assim, educar. Porque, é, até porque o jovem hoje ele tem muito mais contato com a diversidade do que a gente, né? sim, O jovem, numa sala de aula, ele estuda com gay, né? Com uma pessoa de outro sexo, com uma pessoa de outro estado e tal. Ele tem mais contato do que os pais. Então, eles desenvolvem mais fácil essa abertura às diferenças do que os próprios pais. Mas aí o que sim, a gente escuta é o contrário, que hoje a geração não aguenta, não suporta nada. E é muito pelo contrário, né? Eu vejo pais muito sensíveis, pais muito que não suporta ouvir uma. Ó, você tá errado nesse ponto de vista, né? Eles não suportam mesmo. E isso é muito sério. Porque se é, eles não suportam, o filho também não vai suportar. é desse jeito, Samara, é desse jeito. Há Né? muito o que fazer, há muito o que se trabalhar. A gente precisa muito, muito, muito unir a sociedade, escola, a gente precisa falar, a gente precisa trazer à tona, né? Porque é o que você falou. Ah, pelo amor de Deus, bullying, eu sofri bullying. Gente, nós vivíamos em outra cultura, era outra Em história. outro tempo, Nossa, pelo não, amor de Deus, hoje viveu, mas olha aí o quanto, é eu vivo. Ah, eu superei, mas bebe, eu superei, mas fumo, eu superei, mas não aguento ouvir que eu tô errada, eu superei, mas, né, enfim. uhum, Não trata da saúde mental. Às vezes nem sabe que tá com aquilo, né? Enfim. Às vezes nem sabe que aquilo é consequência do bullying lá atrás e acha que nunca sofreu, sim, né? sim. Nós E acha, precisamos muito dos psicólogos dentro das escolas o mais rápido possível. E pois trabalhando é. nossas crianças, trabalhando os nossos professores, sabe? Trabalhando os pais das nossas crianças. Nós precisamos, é SOS urgente. Dri, estamos chegando para os finais, né? Já vai dar 1 hora de live, foi muito Pois é, rápido. rapidinho, né? Nossa, voou assim, né? A nossa conversa. Eu ficaria aqui por horas, assim, Nossa, debatendo com é muita você. coisa. Tem muita novidade aí chegando, né? Infelizmente a Adriana não pode falar o que que vai ter Pois é, sobre até semana que Realengo, vem tudo. mas até semana que vem tá por aí. A gente pode remarcar uma outra live em Sim. abril. E eu agradeço demais quem esteve presente aqui. E a você, Dri. Eu também agradeço o convite. É sempre um prazer muito grande estar com você. Samara, ela fala de mim no meu trabalho incansável, mas vocês não conhecem essa menina. Essa menina também tem um trabalho, gente, maravilhoso. Enfim, eu agradeço todo mundo que esteve presente. E vamos juntos, gente. Juntos somos mais fortes, todos nós. Exatamente, tá aberto aí. Quem foi muito boa a live, obrigada, Gi. Espero vocês amanhã, que vai ter uma live fora da sexta, que vai ser com o professor Igor Savenhago, que foi o meu orientador no processo de tudo isso, e a gente vai falar um pouco das fakes e dessas informações, né, de coberturas de grande mídia, principalmente de tragédia. Então, muito obrigada mesmo, Dri. E, gente, vai vir aí novidades. A gente não pode falar, né? Mas, assim, Ainda tem uma novidade grande aí. eu acredito que vem muita coisa boa, mas fiquem espertos, entendam o que é bullying, não vai passando informação por aí.
Né, Dri, falando besteira por aí, gente, por favor, né, estudem, é muito importante. O Diógenes falou na antiga live que é importante a gente estudar, né? Que o futuro não vai precisar só de gente de youtuber, né? A gente vai precisar de gente que entenda das situações, tá bom? Beijo, obrigada quem ficou até Beijo, aqui. gente. Fica com Deus. Tchau, Samara. Um prazer grande. Tchau, Dri! Obrigada! Como é que eu vou... Beijo. Até esqueci como é que encerra. Ah, eu vou salvar esse vídeo aqui, viu?